Olá, meus queridos, vamos para a aula número 3 de Cálculos Químicos. Nós já fizemos a aula de introdução, onde falamos das grandezas químicas, falamos da unidade de massa atômica, massa do elemento, massa molecular. Conceituei mol na aula passada, expliquei a você o que era um mol, que é aquela constantezinha de 6,02 vezes 10 a 23, que é uma quantidade como uma dúzia. O que é necessário que você perceba agora? Veja, quando eu trato de uma dúzia, pense em uma dúzia aí de qualquer coisa. Uma dúzia de ovos, por exemplo. Você concorda que uma dúzia de ovos tem um peso, uma massa, meio quilo, por exemplo. Pesa uma dúzia de ovos, pesa meio quilo. Mas se eu pegar uma dúzia de carros, isso vai pesar, por exemplo, 12 toneladas. Uma dúzia tem a mesma quantidade em unidades, 12. Mas não tem que ter obrigatoriamente a mesma massa. A massa pode ser diferente? Pode. O volume pode ser diferente? Pode. Mas a quantidade pode ser diferente? Não! Um mol sempre vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23, porque é uma quantidade específica. Quando a gente se refere à massa, pode mudar. Vou mostrar a você como é que muda. Quando se refere a volume, pode mudar. Mas em relação a unidades, a quantidades, a resposta é não. Vamos embora aqui. Vamos para a aula número 3 agora. Vamos conceituar mol. O primeiro conceito de mol que eu vou trazer para você hoje é em função, acho que travou aqui, vem para cá, em função da massa atômica, mol em função da massa de um átomo. Como é que eu calculo mol em função da massa de um átomo? É bem simples, é assim, ó, a gente costuma dizer que um mol corresponde à massa de um átomo, desde que você expresse ela em gramas. Ao invés de colocar em U, você vai escrever em grama. Olha para mim, mol. O mol pode ser a massa de um átomo, pode. Mas ao invés de escrever U, que é 1/12 do carbono 12, você vai escrever grama. Por exemplo, na aula que falei na aula número 1, eu dei o exemplo do sódio. O sódio pesava 23 U, 23 unidades de massa. E o mol do sódio pesa quanto? 23 gramas. Vamos lá, vem comigo, volta aqui para a telinha, corta para a telinha, vamos lá, vem comigo. Ó, pessoal, se eu falar, por exemplo, do ferro, vamos pegar o exemplo do ferro aqui. O ferro pesa 56. Quanto pesa um átomo do ferro? Um átomo do ferro, para você não confundir as coisas, pesa 56 U, 56 unidades. Ei, Carlos André, mas quanto pesa um mol de átomos de ferro? Quanto pesa um mol de átomos de ferro? A única diferença é que ao invés de trabalhar em U, você vai trabalhar em grama. Isso aqui pesa 56 gramas. Você vai sair de U para grama. A unidade de massa atômica vai ser transformada em grama. Aí o que é massa de um átomo passa a ser mol. Se você me perguntar quanto pesa um mol do hidrogênio, o hidrogênio pesa 1 grama por mol. Quanto pesa um mol do oxigênio? O oxigênio pesa 16 gramas por mol. Ei, mas a massa do oxigênio está diferente do hidrogênio? Sim. A quantidade é a mesma, como eu te disse. Um mol, independente de qualquer coisa, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Mas corresponde à massa de um átomo expressa em grama? Sim. E cada átomo tem sua massa específica. Não estou entendendo nada. Travou. Ai, meu Deus, socorro, socorro. Calma. Respira fundo. Vamos lá. Quanto pesa o hidrogênio? 1. Quanto pesa o oxigênio? 16. Quanto pesa uma dúzia de laranjas? 120 gramas. Vamos chutar aqui. 120 gramas. Quanto pesa uma dúzia de computadores? Uma dúzia de computadores pesa 12 quilos. 12 quilos. 12 quilos é a mesma coisa que 120 gramas? Não. Não é a mesma coisa. Em massa, não. Mas em unidades, sim. Porque uma dúzia sempre é 12. Independente da massa, um mol sempre vai ser 6,02 vezes 10 a 23. Por favor, olhe para mim. Preste atenção. Eu já disse no começo da aula de hoje, um mol sempre vai ser 6,02 vezes 10 a 23. A quantidade é essa. E a massa? Se for um átomo, é só pegar a massa de um átomo e transformar em grama. A massa de um átomo expressa em grama corresponde a 1 mol. Volta para a telinha aqui. Eu vou montar um esquema para resolver questões. Como é que você faz para responder uma questão? Sempre que você for responder uma questão é assim, ó. Um mol de qualquer coisa que eu vou chamar de X sempre vai ter
6,02 vezes 10 a 23, porque é a quantidade de um mol. E se for um átomo? Aí você escreve a massa desse átomo expressa em gramas. Se na questão ele te disser lá, eu tenho 3,01 vezes 10 a 23, qual a massa que você vai ter? X, aí você faz uma regra em 3. O que você tem que entender é que essa montagem inicial aqui, que essa parte inicial, estou apagando para deixar só ela, você vai ter que guardar no coração. Sempre, sempre, presta atenção, monta assim, ó, 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23, e isso corresponde à massa de um átomo expressa em grama. Olha para mim. Olhou para mim agora? Bem nos meus olhos, está começando a ficar mais tranquilo. Ó, 1 mol de qualquer coisa, 6,02 vezes 10 a 23, que corresponde à massa de um átomo, se for um átomo, expressa em grama. Tranquilo? Vamos voltar. Vamos para o conceito número 2. Vamos colocar agora em função da massa molecular. Vou apagar aqui para que a gente possa dar sequência à nossa vida. Mol em função da massa molecular. O que é a massa molecular? Não sei se você lembra, mas a massa molecular é a massa de uma molécula. Ô Carlos, e o que é? Como é que eu faço para trabalhar um mol em função da massa molecular? 1 mol corresponde à massa da molécula expressa em grama. Lembra que o exemplo que a gente trabalhou lá, que era a água, o primeiro exemplo que eu trabalhei foi a água com vocês. A água pesava 18. Lembra disso? Aí o que é que eu vou te dizer a partir de agora? Que 1 mol da água, vê como o esquema fica montado. 1 mol da água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas da água e pesa 18 gramas. É só pegar a massa e escrever em grama. Montei isso aí. Se você montar isso, você vai resolver todas as questões de regra de 3 que você vai encontrar no seu Enem. 1 mol de água, 1 mol da água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas da água, que corresponde a 18 gramas. Ô Carlos, dá outro exemplo aí. Beleza, vamos lá. Se fosse o oxigênio, a molécula do oxigênio é o O2. Isso aqui pesa 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Aí eu venho e digo, ó, 1 mol de oxigênio, 1 mol de moléculas do oxigênio tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do O2, da molécula do oxigênio. E pesa quanto, Carlos? Pesa 32 gramas. 1 mol de oxigênio tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e pesa 32 gramas. Tranquilo? Vou apagar aqui para dar sequência à nossa vida. A próxima apresentação nossa aqui seria em relação à função molar, ou volume molar. Olha para mim. Esse volume molar ele é muito famoso. Ele é muito famoso por causa de 2 condições. Uma condição é chamada de CNTP e a outra de CATP. O que é CNTP? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A gente vai estudar isso na aula de gases. E o que seria CATP? Condições ambientais de temperatura e pressão. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. CATP, condições ambientais de temperatura e pressão. Qual a diferença entre um e outro? Na CNTP, a temperatura se encontra a 0 graus Celsius e a pressão é igual à pressão a nível do mar, 1 atm. E na CATP, condições ambientais, normalmente a gente considera que a temperatura está em 25 graus Celsius e a pressão corresponde a 1 atm. Vamos lá, vamos voltar aqui. Quando a gente se refere a volume molar, normalmente você vai trabalhar com gás. Isso aqui é trabalhado para gases. E, em geral, as questões trabalham na CNTP. Isso quer dizer a 1 atm de pressão e temperatura de 0 graus Celsius. Eu vou puxar algo aqui agora que pode parecer estranho, mas é só para não chutar uma informação. Você já ouviu falar em física e em química numa equação chamada PV-nRT, que é a equação de Clapeyron? Trabalhe comigo aqui essa equação nesse momento. Quanto vale a pressão na CNTP? 1 atm. Quanto vale o volume? É justamente o que eu quero. Eu quero saber o volume de 1 mol. Para quantos mols? Para um só. Eu quero saber o volume de 1 mol.
Quanto vale a constante gasosa? 0,082 atm litro por mol Kelvin. E a temperatura? A temperatura vale 273 Kelvin, porque 0 graus Celsius você soma aqui, ó, mais 273, e isso corresponde a 273 Kelvin. Sempre que for gases, tem que trabalhar em Kelvin. Eu quero saber o volume de 1 mol. O que é um volume molar? É o volume para 1 mol de um gás qualquer. Esse volume molar é o volume de 1 mol de um gás qualquer. Faça essa continha aqui. Se você fizer essa continha, você vai encontrar como resultado 22,38 litros. O que é que a gente costuma dizer? Que o volume molar na CNTP corresponde a 22,4 litros. O volume de 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. O volume molar corresponde a 22,4 litros. A maior parte dos vestibulares vai considerar que o volume de 1 mol de um gás na CNTP 22,4 litros. Alguns vestibulares, como a VUNESP ou como a UPE, vão considerar isso aí 22,7, que eles mudam um pouquinho o valor da constante. Aí altera de 22,4 para 22,7. Mas o normal é você considerar que 1 mol de um gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Esses são todos os conceitos de mol. O que é que você precisa agora para responder as questões? Tentar. Tentar muito. Monta aquele esqueminha assim, ó. 1 mol, 6,02 10 a 23, pesa tanto ou o volume de tanto. 1 mol, 6,02 10 a 23, pesa tanto ou o volume de tanto. E aí você escreve embaixo o que ele está dando na questão e o resto é regra de 3. É quando o pessoal diz assim, ah, química é regra de 3. Não, química usa a regra de 3 nesse momento. Você vai usar a regra de 3 lá como ferramenta para encontrar o resultado, ok? Um forte abraço no coração, te encontro em breve para a gente começar a trabalhar os cálculos estequiométricos. Aí eu vou pedir licença a vocês para trabalhar a aula de cálculos estequiométricos já com exercício. Porque cálculo estequiométrico se resume em 4 palavras. Montar uma reação, fazer o balanceamento da reação, fazer a proporção e resolver as questões. Aí o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar questões por partes para mostrar a você como seriam esses cálculos estequiométricos. Quer já estudar antecipado, já começa a estudar os cálculos estequiométricos. Nós já encerramos toda a atomística, já vimos radioatividade e agora nós já trabalhamos cálculos químicos. Vai resolvendo questão, qualquer coisa manda para o fórum, para a discussão, que os monitores e os seus colegas de curso vão estar te ajudando a responder. Um abração no coração, fica com Deus, até a próxima.